Olá a todos, bom dia. Eu sou a professora Jeane Anchal, responsável pela disciplina Introdução à Saúde Pública, em conjunto com a professora Sônia Jesus. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a construção histórica da saúde pública no Brasil, desde o Brasil colônia até o surgimento do SUS, né? Até o nascimento do SUS. Esse é um conteúdo importante, é um conteúdo que também, como os demais, caem bastante em concursos, em processos seletivos. Então, é interessante que vocês, né, se debrucem nesse conteúdo para que possam compreender, né, toda a lógica e todo o desenrolar, né, desenvolvimento da história da saúde no Brasil. Espero que vocês já tenham assistido o filme, que traz de uma maneira bem reverente, né, por meio de notícias de jornais e alguns dos atores sociais que participaram, né, desse movimento todo que culminou aí na criação do SUS. Então vamos lá conversar um pouco mais sobre a história da saúde brasileira. Então, lá no Brasil colônia, desde o início do século XX até a atualidade, a gente tem a ascensão de 4 sistemas, 4 modelos de atenção à saúde. Então, hoje nós vamos apresentar de maneira sucinta os 3 primeiros modelos, para que você tenha uma ideia de como eram as questões de saúde no Brasil antes do SUS. Até 1850, as atividades de saúde pública elas estavam praticamente limitadas à delegação de atribuições sanitárias às juntas reais. Então, as juntas municipais, eles é que atuavam, né, na fiscalização do comércio e da exportação de produtos, na vinda de escravos que chegavam nos navios negreiros e também ali em relação à aglomeração e o surgimento de doenças. Mas antes disso, lá no Brasil colônia, na época em que o Brasil foi descoberto, no período em 1500, em que o Brasil era habitado pelos índios, né, a ideia de saúde e doença, ela era aquela ideia do modelo de concepção de saúde xamanismo que a gente viu lá na aula anterior. Então, acreditava-se que a doença era um castigo divino, né, vindo dos céus, e que a saúde era aí uma bênção. E os índios também acreditavam dessa forma, né, nesse período. E aí, com a chegada da família real em 1808, né, algumas ações começaram a ser realizadas, porém, essas ações elas eram totalmente voltadas apenas para a família real ou então para esse controle dos portos, principalmente por conta do comércio. Então, aqui nessa época não se existia saúde pública, não se tinha o interesse em cuidar da saúde da população, porém já se tinha a ideia, né, a concepção de que o meio ambiente ele sim afetava na saúde da população e que aglomerações, que falta de higiene, eles eram também responsáveis por surgimentos de saúde. Então, verifica-se o interesse primordial estava limitado apenas ao estabelecimento de um controle sanitário mínimo da capital do império, tendência essa que foi se alongando por quase um século. Então, isso foi praticamente o que aconteceu nessa época aí do Brasil colônia. Então, a existência de uma assistência médica estruturada fez com que proliferasse nessa época vários boticários. Então, a população, elas eram atendidas basicamente por esses boticários, esses farmacêuticos, né? Então, a esses boticários cabiam a manipulação de fórmulas que eram prescritas por médicos, mas a verdade é que eles próprios tomavam a iniciativa de indicá-los, fato que era muito comum naquela época e ainda é muito comum até hoje, né? Então, nessa época do Brasil colônia, a gente não tinha nenhum tipo de serviço de saúde estruturado para atender a população. Tinha sim apenas um serviço para atender a família real
as juntas municipais que trabalhavam nesse período apenas no controle do comércio e na fiscalização dos portos, chegadas dos navios negreiros, por conta de garantir a continuidade da exportação de todos os produtos que eram retirados do Brasil. No início da República, ou também chamada como República Velha, que vai do período de 1889 até 1930, a gente tem alguns marcos importantes, né, que são históricos para a mudança de paradigma da estrutura de saúde vigente nessa época. Então, a gente tem o desenvolvimento da indústria que influencia o contexto de saúde. Então, verificou-se que há necessidade de se intervir em como que estava a organização da população, das cidades, e como que a saúde ela vai influenciar nesse contexto, porque a gente nessa época precisa de trabalhadores adoentados que morrem muito jovens, eles vão trazer consequências não favoráveis ao desenvolvimento industrial. Então começou-se a mudar também o contexto da saúde nessa época. E também surge a ciência da bacteriologia, que a gente também viu na aula passada sobre o processo de saúde e doença, o quanto ela foi importante para a mudança de paradigma. Então, aqui, com o surgimento da bacteriologia, a gente também vai ter um avanço na compreensão da existência de micro-organismos. Então, aqui no Brasil também, essa ciência ela vai repercutir em mudanças importantes no contexto de saúde. E aí, pensando, né, trazendo essa concepção de que precisa ser desenvolvida a nossa indústria, de que realmente os micro-organismos eles causam doenças, foi sendo necessário o planejamento dessas cidades, principalmente com vistas a promover a organização e o saneamento básico, devido à compreensão da influência dos micro-organismos na proliferação de doenças. Então, a gente tem essa conformação que vai, né, influenciar diretamente nos modelos de saúde que vão ser vigentes nessa época. Então, no início da República, de 1889 até o ano de 1930, no quadro político dessa época, a tradição de controle político por grandes proprietários, né, o chamado coronelismo, impôs ainda algumas normas de exercício de poder que representavam os interesses capitalistas dominantes agrários daquela época. Então, apenas a eleição do presidente da República pelo voto direto que produziu lutas efetivas em que se condensavam os conflitos no interior do sistema. Então, houve aí um fato político que foi, né, o fim desse coronelismo e a ascensão de um presidente da República para que mudanças efetivas começassem a ocorrer. Quando a gente pensa no quadro sanitário, naturalmente, a falta de um modelo sanitário para o país deixava as cidades brasileiras à mercê das epidemias. Então, no início desse século, a cidade do Rio de Janeiro ela apresentava um quadro sanitário caótico, que era caracterizado pela presença de diversas doenças graves que acometiam toda a população, por exemplo, a varíola, a malária, a febre amarela e, mais posteriormente, a peste, o que acabou gerando uma série de consequências tanto para a saúde coletiva quanto para os setores como o comércio exterior. Então, nessa época, Rodrigues Alves, que era então presidente do Brasil, ele nomeou Oswaldo Cruz como diretor do Departamento Federal de Saúde Pública, que propôs erradicar a epidemia da febre amarela na cidade do Rio de Janeiro. Lembre-se que no começo, a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do nosso país. Então, nesse período, né, com um novo presidente sendo eleito diretamente pelo povo, nessa época, Rodrigues Alves, né, com a necessidade de erradicar epidemias que estavam vigentes no Brasil, como a febre amarela, como a peste negra, foi nomeado Oswaldo Cruz como diretor do Departamento Federal da Saúde Pública para tentar erradicar aí essa epidemia de febre amarela que acometeu o Rio de Janeiro na época. Então, aqui, nessa época da República Velha,
o modelo de saúde que era vigente era o modelo de saúde campanhista. Então, era aquele tipo de ação que era em relação a algum tipo de campanha. Então, por exemplo, se tinha um surto de febre amarela, então era feita uma ação, uma campanha específica para erradicar a febre amarela. Não se tinha, né, a noção de promoção à saúde, de prevenção de doenças, mas se agia nesse modelo de campanhas. Então, se tinha uma epidemia, alguma doença, fazia-se uma ação campanhista para lidar com aquela situação. E ainda na República Velha, né? Então, quando a gente pensa nesse modelo sanitarista campanhista que vai desde o século XX até 1930, esse modelo, ele, como eu disse no slide anterior, ele surgiu com a contratação do médico Oswaldo Cruz para ser diretor da Diretoria Geral de Saúde Pública em 1903, né? É um órgão que equivale hoje ao que a gente tem como Ministério da Saúde. Então, essa Diretoria Geral de Saúde Pública é como se fosse o Ministério da Saúde da época. E isso aconteceu lá em 1903, onde inicia um movimento de saneamento da capital federal, que era o Rio de Janeiro na época. Né? E aí a gente tem essa intensa realização de campanhas sanitárias contra as principais doenças que aconteciam na época. Então, esse modelo sanitarista campanhista, né, era realizada as campanhas contra as principais doenças e epidemias que aconteciam na época. A ênfase aqui era o saneamento dos espaços urbanos, principalmente dos portos, para exportação do principal mercadoria que era vendida aqui no Brasil, que era exportada pelo Brasil, que naquela época era o café. Então, com esse modelo campanhista, houve uma onda de insatisfação que se agravou quando, em 1904, Oswaldo Cruz cria a lei, né, e institui a Lei Federal 1261 de 31 de outubro de 1904, que instituiu a vacinação antivaríola, que era obrigatória em todo o território nacional. Então, essa vacinação obrigatória, ela culminou, né? Ela é um marco desse modelo de intervenção e ficou conhecido como modelo campanhista e foi concebido dentro de uma visão militar. Então, esse modelo campanhista, ele tem uma forte influência dessa visão militar. A população com receio das medidas de desinfecção, trabalho que era realizado pelo Serviço Sanitário Municipal, começou a se revoltar. Nesse período, Oswaldo Cruz procurou organizar uma diretoria geral de saúde pública, criando aí uma seção demográfica, um laboratório bacteriológico e um serviço de engenharia sanitária e de profilaxia da febre amarela, a inspetoria de isolamento e desinfecção e o Instituto de Soroterapia Federal, posteriormente transformado no Instituto Oswaldo Cruz. Então, nesse período, a gente tem a criação desses vários, né, departamentos, subseções, vamos dizer assim, e o foco principal era o modelo sanitarista, né? Era o controle sanitário da população. E aí culminou com a criação do Instituto Oswaldo Cruz. Porém, com essa obrigatoriedade, né, de vacinação da população, a população que não estava bem esclarecida, que não sabia o porquê, né, se revoltou em relação a essa obrigatoriedade. E aí a gente teve, né, a famosa revolta da vacina, lá em 1904. Em 1920, Carlos Chagas, que foi sucessor de Oswaldo Cruz, reestruturou todo o Departamento Nacional de Saúde. Então, na época que ainda era ligado ao Ministério da Justiça, né? Então, esse Departamento Nacional de Saúde, né? Que antes era o Departamento da Diretoria Geral de Saúde, agora já denominado como Departamento Nacional de Saúde, ele era vinculado ao Ministério da Justiça. E então Carlos Chagas introduziu a propaganda e a educação sanitária na técnica rotineira da ação, inovando o modelo campanhista de Oswaldo Cruz, que era puramente fiscal e policial. Então, aqui a gente tem um componente a mais
né, continua esse modelo campanhista, sanitarista, intervencionista e imposicionista. Porém, Carlos Chagas ele tenta educar a população, ele tenta explicar o porquê que cada ação está sendo desenvolvida diferente, né, da postura de Oswaldo Cruz, que era uma postura de fiscalização e uma postura policial. Então, expandiram-se atividades de saneamento para outros estados além do Rio de Janeiro, também nessa época. Criou-se a Escola de Enfermagem Ana Neri, então nesse período surge a primeira escola de enfermagem brasileira, a Escola Ana Neri, e desde o final do século passado até o início dos anos 60 predominou então esse modelo sanitarista campanhista. Então, pensem aí quando falarem em República Velha que o modelo primordial de assistência à saúde era o modelo sanitarista campanhista. Então, este modelo de atuação ele foi amplamente utilizado pela SUCAM, mais à frente a gente vai explicar para vocês o que é o SUCAM, porque ele combatia as principais endemias, doença de Chagas, esquistossomose, entre outras. E depois, né, esse modelo, essa SUCAM, ela deu origem à Fundação Nacional de Saúde. Foi criada lá naquela época, ela sucedeu a SUCAM. Depois a gente vai explicar direitinho o que é a SUCAM. Então, ainda na República Velha, o modelo de saúde, né, era o modelo campanhista, porém a gente tinha uma medicina higienista que influenciava muito nessa forma de se realizar saúde pública no Brasil. Então, o que a gente tinha de concepções importantes desse modelo da medicina higienista, né? Todas as medidas elas eram jurídicas e impositivas, então era obrigatório, né? Obrigatoriedade, por exemplo, de se vacinar, né? Houve nesse período também a realização de notificação das doenças e fiscalização dos portos em busca de pessoas doentes. Então, todas as pessoas que chegavam em navios, né, eles eram examinados para ver se eles não estavam trazendo nenhuma doença. Caso, né, fosse evidenciada alguma doença, era feita essa notificação. Então, a gente tem aí o começo aí da realização de um monitoramento da saúde pública no Brasil. A vacinação era obrigatória, né, como vocês viram lá na questão da revolta da vacina. E o principal aspecto aqui era a vigilância sanitária, que era feita nos portos. E aí Carlos Chagas surge aí com uma tentativa, né, de reestruturar esse Departamento Nacional de Saúde. Mas aqui a gente tem a medicina higienista como principal influenciadora nesse método de modelo de saúde, que era o modelo médico campanhista. Agora a gente vai por um outro momento importante, que é o momento do nascimento da Previdência Social, que iniciou lá por volta de 1923. Então, no início do Brasil, né, no início do século, a economia brasileira ela era basicamente uma economia agroexportadora e o seu principal produto de exportação era o café. Então, nesse período, houve a acumulação capitalista, advinda desse comércio exterior, que tornou possível o início da industrialização no país, que se deu principalmente ali no eixo Rio-São Paulo. Então, a gente sabe muito bem a importância que foi nessa época da exportação de café no Brasil. Então, nesse período, foi ocorrendo aí uma crescente urbanização com a chegada de imigrantes, especialmente os europeus, né? Em especial italianos e portugueses. Os operários, na época, eles não tinham qualquer garantia trabalhista, como férias, jornada de trabalho, pensão ou aposentadoria. Então, com isso, foi acontecendo nessa época, lá em torno de 1917, e em 1919 também, greves no país, greves gerais no país, para reivindicar, né, melhores condições de trabalho, principalmente para esses trabalhadores que vinham de fora, né, esses estrangeiros. Então, em 24 de janeiro de 1923, foi aprovado pelo Congresso Nacional a Lei Eloy Chaves,
que foi o marco inicial da Previdência Social no Brasil, com a criação dos CAPs, que eram as caixas de aposentadorias e pensões. E essas CAPs, elas eram organizadas pelas empresas que forneciam aposentadoria aos seus contribuintes, que eram os funcionários das empresas. Então, cada empresa tinha uma CAP. A aposentadoria e o acesso à saúde era apenas disponível para aqueles trabalhadores formais que tinham acesso aos CAPs. Então, nessa época, né, com toda essa revolta que foi acontecendo, essas greves gerais, foram criadas essas caixas de aposentadoria e pensão, as CAPs, a partir da lei Eloy Chaves, né? E só tinha acesso à assistência à saúde e à pensão e aposentadoria quem era trabalhador formal. Ou seja, toda aquela população que não era trabalhador formal, ele estava desassistido, né, pelo Estado nesse período. Então, o propósito da criação dessa lei era atender principalmente aquele operariado urbano. E além das aposentadorias e pensões, esses fundos também proviam serviços funerários, médicos, conforme o artigo 9 da Lei Eloy Chaves. E ainda no artigo 27, ele obrigava as CAPs a arcar com assistência aos acidentados do trabalho. Então, aqui a gente tem alguns pontos chaves, né, que as CAPs eram obrigatoriedade de atendimento pelas CAPs. Então, o primeiro era os socorros médicos em caso de doença em uma pessoa ou uma pessoa da família que habite sob o mesmo teto e sob a mesma economia. A disponibilidade de medicamentos obtidos por preço especial determinado pelo Conselho de Administração, a aposentadoria e a pensão para seus herdeiros em caso de morte. Então, isso daqui eram os principais benefícios, né, garantidos aí para todo trabalhador formal, né, que fazia parte, que era assegurado pelas CAPs, né, pelas caixas de aposentadorias e pensões. Então, esse foi o primeiro modelo de algum tipo de assistência à saúde e benefício de previdência social que nasceu no Brasil lá em 1923. Já na era Vargas, que começa ali no início, a partir de 1930, a gente tem uma mudança de modelo. A gente sai do modelo campanhista e vai para o modelo médico-sanitarista, que vai ser vigente de 1930 até mais ou menos 1966, 67. Esse modelo ele surge após a criação dos primeiros centros de saúde da cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro, e ele vai consolidar a criação do Ministério da Saúde e da Educação em 1930. Então, nesse período, 1930, a gente vai ter a criação do Ministério da Educação e Ministério da Saúde, com a tomada do poder pelo gaúcho Getúlio Vargas. Então, por isso a gente tem aí a chamada Era Vargas nesse período. Então, Vargas ele vai romper com a famosa política café com leite e esse modelo ele vai procurar atender o projeto, né, o processo de industrialização do país, que na era Getúlio Vargas e depois teve continuidade com Juscelino Kubitschek. E termina mais ou menos com a criação dos INPs, quase 2 anos após o golpe militar de 1964. Então, a gente vai ter, no período de Getúlio Vargas, a criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensão em 1993, os IAPs, a criação do CLT em 1943. Então, aqui são os principais marcos, né, de fatos que influenciaram aí o modelo médico-sanitarista da época. Então, nesse período foram criados órgãos importantes como o Ministério do Trabalho, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério da Educação e Saúde e as juntas de arbitramento trabalhista. Então, todo mundo sabe, né, conhece da história que a Era Vargas, ela foi uma era muito importante para todos os direitos trabalhistas que a população conquistou. Então, o trabalhismo oficial e suas práticas foram reforçadas a partir de 1940,
com a imposição de um sindicato único e pela exigência do pagamento de uma contribuição sindical. Então, isso também é um marco importante, em 1940, essa criação de sindicatos únicos. Em 1939, começa aí a regulamentar a, a, a Justiça do Trabalho, e lá em 1943, a consolidação das leis trabalhistas, né, a CLT. Então, nesse período são promulgadas todas as leis trabalhistas que procuraram estabelecer um contrato capital de trabalho, garantindo direitos sociais aos trabalhadores. Então, a gente sabe que a Era Vargas foi um marco da criação do CLT, com todas aquelas leis trabalhistas que são vigentes até hoje. Então, ao mesmo tempo, a gente vê aí a criação de uma estrutura sindical do Estado, né, um sindicato único, e essas ações elas vão transparecer como dádivas do governo e do Estado, e não como uma conquista dos trabalhadores. Então, até hoje, né, a gente tem nesse imaginário de que foi dádiva, né, da época de Getúlio Vargas e não uma conquista dos trabalhadores. Então, no que tange à previdência social, a política do Estado ela pretendeu estabelecer a todas as categorias do operariado urbano organizado benefícios da previdência. Então, essa categoria do operariado urbano foi então sendo organizado para receber aí esses benefícios da previdência daquela época. Então, as antigas CAPs, que era lá no modelo anterior, né, as caixas de aposentadoria e pensão, nessa época elas foram substituídas pelos institutos de aposentadoria e pensão, os IAPs. Então, lá em 1933, a gente não tem mais as CAPs, que eram feitas de empresa para empresa, então cada empresa tinha a sua CAP. Aqui a gente tem o Sindicato Único, que foi instituído por Getúlio Vargas, e com isso a criação dos IAPs, os Institutos de Aposentadorias e Pensões. Então, nesses institutos, os trabalhadores eram organizados por categoria profissional. Então, não era mais organizado por empresa, mas sim por categoria profissional. Então, existiam os IAPs dos marítimos, os IAPs dos comerciários, dos bancários, e não por empresa como era antigamente. E aí os principais benefícios que esses IAPs, né, ofertavam aos seus segurados era a aposentadoria, era a pensão em caso de morte para o assegurado ou algum membro da família, era assistência médica hospitalar com internação de até 30 dias, era o socorro farmacêutico mediante a indenização pelo preço do custo acrescido das empresas da administração dessa medicação. E em 1949 foi criado o Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência, o SAMDU, SAMDU, mantido por todos os institutos e ainda as caixas de pensões remanescentes. Então, a gente tem, nesse período aqui, né, o início aí de um tipo de assistência mais hospitalocêntrica com a criação aí desse serviço de assistência médica domiciliar e urgência. Então, o principal marco aqui na era Vargas, a partir de 1930, é a criação do Ministério da Saúde e da Educação, é a mudança das caixas de pensão para os IAPs e a criação do CLT, né, das leis trabalhistas em 1943, e o modelo vigente é o modelo médico-sanitarista. E ainda tem alguns marcos que são importantes para a gente pensar aí nesse período de 1930 até 1960. Né? Então, como eu já falei para vocês, a criação do Ministério da Educação e Saúde e a desintegração do Departamento Nacional de Saúde, que aconteceu lá em 1930, né? Houve aí uma nova postura do governo e uma efetiva preocupação em atender aos importantes problemas de saúde pública que eram de sua competência. Em 1956, né, isso culminou aí na criação do Ministério da Saúde, porque, né, houve essa preocupação em atender os principais problemas de saúde pública, então houve necessidade de criar um Ministério da Saúde apenas, sem estar vinculado a outros ministérios. Em 1956, houve a criação do Departamento Nacional de Endemias Rurais,
o DNRU, incorporado aos antigos Serviços Nacionais de Febre Amarela e malária e peste. Então, nessa época, começou-se a ter aí algum tipo de assistência à população rural também. Lembrando que tanto as CAPs tanto quanto os IAPs, eles eram específicos para atendimento do trabalhador formal operário urbano. Então, todo o restante da população, ele não tinha assistência à saúde nessa época. E aí a gente chega aqui no período autoritário, ou período do autoritarismo, que foi de 1964 até 1985. Então, nesse período, a gente tem, né, a fusão das IAPs, que culminou com a criação dos INPS, que são os Institutos Nacional de Previdência Social, isso lá em 1966. A gente teve um forte movimento da reforma sanitarista em 1970, e isso culminou aí na mudança do INPS para o INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, em 1977. E aqui a gente tem como modelo principal o modelo médico privatista. Então, aqui a gente tem o terceiro modelo, denominado modelo médico assistencial privatista, focado aí principalmente pela criação dos INPS e do INAMPS mais posteriormente. Então, a Lei Orgânica da Previdência Social e o processo de unificação dos IAPs, então aqui a gente tinha vários IAPs na época, que eram os institutos de aposentadoria e pensão, que eram organizados por categoria, e nesse período de 1966 a gente vai ter a fusão de todos esses IAPs e vai ser realizado, né, a criação dos INPS, que são os Institutos Nacionais de Previdência Social. Então, a Lei Orgânica da Previdência Social e o processo de unificação dos IAPs previa uma contribuição que era tríplice, com a participação tanto do empregado, quanto do empregador, quanto da União. Então, aqui, enquanto nos modelos anteriores das CAPs e dos IAPs, era uma participação bipartite entre trabalhador e empresa, aqui a gente já vai ter a presença do governo, a gente vai ter uma contribuição tripartite. Então, vão entrar nessas contribuições, dessas caixas de pensão, né, desse Instituto Nacional de Previdência Social, o empregado, a empresa e a União, o Estado, também junto na organização desses INPS, né? O governo federal, ele nunca cumpriu a sua parte, né? O que evidentemente comprometeu seriamente a estabilidade desse sistema. O problema é que houve muita corrupção nessa época, né? Então, houve muito desvio de dinheiro desses institutos, e com isso, né, o modelo ele acabou não se sustentando. O processo de unificação previsto em 1960, ele foi acontecer mesmo somente lá em 1967, com a criação do INPS, tá? Então, mais para frente, então levou todo um tempo, uma discussão grande, quem ia entrar, quem não ia entrar, quem ia ficar de fora, né? E os trabalhadores rurais ficaram de fora, tiveram, né, uma previdência própria. E aí, apenas em 1967, né, em 66 para 67, é que houve aí a fusão e a efetiva criação e implantação dos INPS. Esse sistema foi se tornando cada vez mais complexo, tanto do ponto de vista administrativo, quanto do ponto de vista financeiro, dentro da estrutura dos INPS, que acabou levando à criação de uma estrutura administrativa própria, que eram os Institutos Nacionais de Assistência Médica da Previdência Social, os INAMPs, lá em 1977, 1978. Então, né, o gerenciamento de todo esse vulto do dinheiro, de todos, né, essas contribuições, foi necessário, e lá em 1977, a criação de uma estrutura administrativa própria para gerir aí todo o fundo do INPS. Então, foi feita a criação dos INAMPs, que eram os Institutos de Assistência Médica e Previdência Social. Porém, né,
esses modelos eles foram fadados ao fim por conta de toda a corrupção. Ele acabou não atendendo boa parte das necessidades da população. Então eu trouxe aqui para vocês, né, um, um trecho de um relato que especifica bem aqui o problema do INAMPS e por que que o INAMPS ele acabou acabando, né? Então, para vocês entenderem um pouco mais sobre o atendimento à saúde no período da vigência dos INPS e do INAMPS, eu vou ler para vocês esse depoimento da médica Elisa Maria do Amorim da Costa, extraído do livro de sua própria autoria, para vocês pensarem mais ou menos como que era, né, a assistência à saúde naquela época. E era assim naquele tempo. Quando um paciente chegava ao hospital, na portaria mesmo já perguntavam se ele tinha ou não o INAMPS. Isso era uma espécie de senha que tinha direito ao instituto, podia ser encaminhado para bons hospitais da rede própria ou para alguma instituição conveniada. Podia não ser nenhuma maravilha, existiam filas, não se falava em prevenção e algumas casas de saúde eram bem precárias, mas já era alguma coisa. Agora, quando o paciente não era segurado do instituto, coitado, ficava mesmo pelos hospitais de emergência ou virava indigente nas santas casas. Ambulatório para elas nem pensar. Como era difícil. Assim, todos nós acadêmicos de medicina da época ficávamos especialistas em grandes emergências, pois, sem assistência regular e acompanhamento, os pacientes viviam em crise. Temos uma preocupação hoje em dia, a de que as pessoas se esqueçam de tudo isso e não valorizem o SUS, deixando o passado retornar. Então, fica muito claro aqui quem não era segurado, quem não era trabalhador formal, que era segurado pelo INAMPS, não tinha direito à saúde, não tinha assistência. E aqui a gente tem um modelo hospitalocêntrico como principal. Por isso que a gente tem esse modelo médico privatista. Somente quem é segurado vai ter acesso, né, à rede hospitalar que eram, né, vinculadas aí aos INAMPS. Ao restante da população, restava aí as santas casas e os atendimentos de urgências que eram precários e poucos na época. Então, somente quem pagava o INPS e o INAMPS posteriormente tinha direito à saúde. Nessa época, a população que tinha emprego formal e, portanto, aqueles que tinham registro de carteira de trabalho é que tinham direito a eles, além daquelas pessoas que podiam pagar mensalmente a sua contribuição no famoso carnê do INPS. Quem não tinha emprego formal e não podia pagar esse carnê era chamado de indigente. Então, cidadãos de segunda classe, eles eram um sistema extremamente humilhante, era preconceituoso, era discriminatório para a maioria da população brasileira. Além disso, nesse período de vigência desses dois órgãos, o INPS e o INAMPS, boa parte dos hospitais que eram conveniados a esse, né, ao INAMPS, eles eram conveniados para oferecer assistência hospitalar, ainda que restrita à área médica, e cometiam muitas fraudes, ocorriam muitos roubos. E muitos desses donos de hospitais, administradores e médicos ficaram milionários, principalmente aí quando se verificou inúmeras denúncias de que o INPS, depois do INAMPS, pagaram muitos partos para homens e cirurgias de próstatas em mulheres, né? Então, além da verdadeira indústria mafiosa de cirurgias desnecessárias de amígdalas de garganta que foram extraídas de milhares brasileiros, né, naquela época, quando eles se queixavam apenas de uma simples dor de garganta. Além de milhares brasileiros que acabaram perdendo seu apêndice por aparentes apendicite, entre outros procedimentos que encareciam a conta hospitalar, como deixaram uma puérpera após cesariana internada por mais de uma semana e registrar nos prontuários diagnósticos falsos somente para ganhar mais desses órgãos, o que torna
o que tornou pouco confiável as estatísticas de muitas doenças infecto-contagiosas do Brasil nessa época. Então, né, a gente, além dessa dificuldade em atender toda a população brasileira, a gente teve muita corrupção, a gente teve muita coisa errada nessa época, né? O que tornou aí inviável, né, essa estrutura, esse modelo médico privatista. Ainda dentro desse modelo médico privatista, tem alguns marcos importantes na saúde pública nesse período do regime militar. Então, em 1967, houve a promulgação do Decreto-Lei 2000, né, estabelecendo as competências do Ministério da Educação e do Departamento Nacional de Saúde. Em 1970, houve a criação da SUCAM, lembra que eu falei para vocês lá atrás? A Superintendência de Campanhas de Saúde Pública. Então, ainda tem aqui um resquício importante do modelo campanhista, e a SUCAM, ela teve muita participação, né? Ela foi muito importante nessa época, e ela culminou no que hoje a gente conhece por Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. E em 1975, com a crise do modelo econômico implantado na época da ditadura militar, houve aí, né, a crise desse modelo econômico. E essa crise aconteceu primeiro porque o capitalismo a nível internacional entrou num período também de crise, e segundo porque em função da diminuição do fluxo de capital estrangeiro para mover a economia do Brasil, o país diminuiu o ritmo de crescimento, que em períodos áureos chegou a 10% do PIB, tornando o crescimento econômico não mais sustentável. Então, devido à escassez de recursos para a manutenção, devido ao aumento dos custos operacionais, devido ao descrédito social, né, em resolver a agenda de saúde, esse modelo médico-sanitarista ele entrou em crise, né? Ele não se sustentou mais. Ele não atendia a população, ele estava, né, envolto de vários escândalos, né, de várias corrupções, e a gente teve aí o contexto econômico também nacional e internacional que interferiu aí, né, e levou à crise desse modelo médico privatista. Aí a gente entra num novo capítulo da nossa história de saúde pública, que é a Nova República, que vai de 1985 a 1988, e talvez sejam o que vocês têm mais proximidade, que a gente ouve falar muito, né? Então, nesse período, a gente teve o movimento das diretas jás, lá em 1985, lembra aquelas pessoas que saíram para a rua com a cara pintada de verde e amarelo, solicitando aí as diretas jás, né? E aí, nesse período, houve a eleição de Tancredo Neves, que marcaram o fim do regime militar e gerou grandes movimentos sociais que, inclusive, influenciaram aí a área da saúde. E nesse período, né, de 1985 a 1988, aí com, né, esse movimento social, houve a criação de dois órgãos que são importantes, que é o CONAS, que são as associações dos secretários de saúde estaduais, e o CONASEMS, que são as associações de secretários de saúde dos municípios. Então, lembre-se desses dois órgãos que eles são importantes até hoje. Vocês ouviram falar muito na pandemia sobre o CONAS e o CONASEMS? Então, eles são também órgãos deliberativos e importantes para a construção das políticas públicas de saúde no Brasil. Então, com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, pela primeira vez a população ela pôde participar da elaboração e da proposição das políticas públicas de saúde para o Brasil. E o princípio norteador das discussões nesse período foi que a saúde ela era um direito de todos a população, não só os operários, não só os que eram, né, ligados a algum instituto de pensão, mas sim a toda a população. E essa saúde, além de ser o direito da população, ela era o dever do Estado brasileiro.
e as deliberações realizadas nessa 8ª conferência, elas constituíram a base para a institucionalização do SUS lá pela Constituição Federal de 1988. Então, com a criação do SUDES, que foi feita para discutir como que ia ser o financiamento do SUS, quem que ia custear, de onde que ia sair o dinheiro para financiar o SUS. Então, na 8ª conferência foi discutido as bases, os conceitos de como seria o SUS, né? E em 1977 o SUDES ele foi criado para discutir como que iria ser esse funcionamento do SUS, quem iria pagar, de onde que ia vir esse dinheiro, e como que o SUS de fato ia ser operacionalizado, de como ele funcionaria. E nesse momento defendeu-se que o SUS precisaria ter como princípios básicos aqueles conceitos importantes que a gente vai ver na próxima aula. Né? O princípio da universalidade, da equidade, da descentralização, da regionalização, da hierarquização e da participação social, tá? E aí, em 1988, aconteceu a institucionalização do SUS pela Constituição Federal de 1988, com a disposição sobre a regularidade social no artigo 195. Então, lá no artigo 195 da Constituição Federal, tem aí um artigo que regulamenta a regularidade social, e nos artigos de 196 a 200 da Constituição Federal, a gente tem toda a normatização em relação à saúde no Brasil. E em 1990, a gente tem a criação do SUS, né? A regulamentação do SUS, ele foi institucionalizado pela Constituição Federal em 88, mas ele foi regulamentado apenas em 1980 com as duas leis orgânicas da saúde, que é a Lei 8.080 de 1990 e a Lei 8.142 de 1990. A 8.080 ela vai dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços que eram prestados pelo SUS, e a Lei 8.142 ela vai dispor sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de saúde dos recursos financeiros. Então, aqui são as duas principais leis orgânicas de saúde que regem todo o funcionamento do SUS. A Lei 8.080 e a Lei 8.142. Isso aqui cai a rodo e vai ser o tema da nossa próxima aula, tá bom? Então, finalizamos essa parte dessa revisão histórica, né, dos principais pontos em relação à história da evolução da saúde pública no Brasil. E como atividade avaliativa, vocês vão ter que realizar, cada aluno vai ter que construir como atividade avaliativa deste conteúdo. Individualmente, cada discente deverá construir uma linha do tempo contendo os principais marcos históricos da saúde brasileira, desde o Brasil colônia até a criação do SUS. Vocês podem fazer isso à mão própria, desenhar, escrever, né, fazer essa linha do tempo numa folha de caderno, numa folha A4, e aí depois vocês podem tirar foto e anexar isso no AVA, ou vocês podem utilizar o Word, o PowerPoint, ou algum tipo de site que já tem, né, disponível esses templates prontos, como o SlideGo, Canva, etc. E aí vocês podem produzir essa linha do tempo trazendo esses principais marcos, tá?